deixa eu só fazer um pequeno apanhado do que nós vimos até então com relação a campos clássicos, né? Assim, basicamente, a gente tem esses 4 tipos de campo na natureza, certo? Um campo escalar, um campo vetorial, um campo espinorial, tensorial. Desses campos, o que nós falamos brevemente aqui foi o campo escalar, o campo de Klein-Gordon. Quer dizer, na realidade, eu tentei colocar coisas que são mais fundamentais, e que se correlacionam diretamente com física de partículas elementares, né? Que é o caso do campo escalar, o caso do campo eletromagnético e o campo espinorial, que a gente vai falar ainda hoje, na aula de hoje. Mas só relembrando, quer dizer, o campo de Klein-Gordon é um campo escalar que serve para descrever partículas de spin zero. Na realidade, bósons de spin zero, né? Existem os bósons vetoriais que são descritos pelo campo vetorial, né? Que essencialmente é muito similar ao campo eletromagnético. A diferença é que esses bósons vetoriais eles podem ser massivos ou não massivos, né? No caso do fóton, é um campo vetorial não massivo, e no caso daquelas partículas Z0, W+-, eles possuem massa a princípio. Mas eles satisfazem o mesmo tipo de equação de movimento. O que é importante, assim, você ter em mente, é que o campo de Klein-Gordon, esse campo daqui, regido por essa equação, foi a primeira tentativa, né, de se introduzir um aspecto relativístico, né, tentar encontrar uma equação que pudesse substituir a equação de Schrödinger, porque é uma equação não relativística. E ela foi, assim, a tentativa, pelo menos a primeira tentativa de usá-la com uma equação relativística, ela foi aplicada no sistema errado, ela foi aplicada para tentar determinar os espectros de energia do átomo de hidrogênio, né, que é a equação de Schrödinger, que já fornecia resultados excepcionais. Só que lá não é não relativístico, no caso da equação de Schrödinger, nem tem grau de liberdade de spin. E os resultados deram todos errados quando usaram essa equação, e o motivo a gente sabe, porque essa equação não serve para descrever férmions, né, no caso elétrons lá, no átomo de hidrogênio. Mas essa equação, ela serve para descrever essas partículas mesônicas, né? Ela serve para descrever essa interação que ocorre entre o nêutron e o próton dentro do núcleo atômico. Eles ficam trocando uma partícula intermediária, que são exatamente esses mesons. E esse modelo teórico levou o Yukawa a ganhar o Nobel de Física em 1949, e injustamente o professor César Lattes deveria ter ganho também, porque foi ele que descobriu experimentalmente esses mesons π aqui, né? Bom, é uma história que eu acho que eu já até comentei na aula passada. Esse campo ele tem coisas bem interessantes, mas na época também as pessoas não sabiam explicar muito bem. Se você determinar o espectro de energia desse campo, esse campo aí apresenta um espectro de energia, existe a possibilidade de você ter estados de energia negativa para partícula livre, né? Isso aí, se você tem uma partícula livre, a princípio ela só tem energia cinética, e, portanto, a energia tem que ser positiva. Você encontra a energia negativa, fica meio difícil de você compreender. As pessoas na época não tinham essa compreensão e acabaram abandonando essa equação de Klein-Gordon nesse sentido. Ela tinha outros problemas também, né, mas que foram resolvidos, mas o principal deles era o fato de não conseguir interpretar esses estados com energia negativa. Aí nós falamos um pouco da Lagrangiana, da equação do campo escalar, né, da Lagrangiana de Klein-Gordon, quando você aplica as equações de movimento aqui, as equações de Euler-Lagrange, a gente fornece a própria equação de Klein-Gordon, né, que é essa equação daqui. Isso aqui tudo a gente viu, eu estou meio que fazendo uma revisão. E aquela questão dos estados de energia negativa, né? Essa equação aqui, pessoal, essa equação é uma equação relativística, no sentido de que é um invariante relativístico, né? Porque você tem... Lembra que isso aqui é o D'Alembertiano, então você tem segundos derivados em relação à posição e segundos derivados em relação ao tempo, então é uma coisa covariante. O que é interessante é que todos os campos, todos os campos relativísticos, qualquer que seja sua natureza, quer seja bóson, férmion,
campo vetorial massivo ou não massivo, enfim, todos eles vão ter que satisfazer essa equação de Klein-Gordon. Aí você pode perguntar, por quê? Assim, pô, não tem o elétron satisfaz a equação de Dirac. Sim, o elétron satisfaz a equação de Dirac, ele também satisfaz a equação de Klein-Gordon. Isso é facilmente demonstrável. E a explicação bem simples para isso é que, no fundo, essa equação aqui, ela traduz a relação relativística de Einstein, essa relação entre energia e momento aqui, né? Conforme está demonstrado. Se você pega essa equação de Klein-Gordon e faz uma associação que a gente chama de primeira quantização, associa que o ΔΜi, essa derivada que está aparecendo aqui, vai para I, Pmi, não esqueça que esse Mi vale 0, 1, 2 e 3, né? Você acaba chegando nessa relação, não esqueça que esse P0 ao quadrado, quando você substitui aquela componente temporal do quadro-momento Pmi, a componente temporal é a energia dividida pela velocidade da luz, né? Então, se você fizer esse produto escalar aqui, que foi o que foi feito, você acaba chegando nessa relação relativística aqui, né? E o fato que, portanto, todos os campos vão ter que sejam relativísticos, vão ter que satisfazer essa equação, que é derivada a partir da equação de Klein-Gordon. O que é interessante é que essa equação, se você fizer uma expansão não relativística nessa relação de dispersão, você encontra essa energia de repouso, essencialmente, mas você reproduz a energia associada à hamiltoniana de Schrödinger, né? Que é algo não relativístico. Tem esse P2 sobre 2m aqui, que é exatamente a energia cinética de uma partícula não relativística. Então, isso também é uma coisa interessante. Você pode pensar que o limite não relativístico da equação de Klein-Gordon é a equação de Schrödinger. E aí, como eu falei para vocês, você tem soluções de estado de energia negativa, e isso é um problema de interpretação. Ninguém conseguia interpretar corretamente na época o que significa esses estados com energia negativa. Só o Dirac, depois que propôs em 1928, entre 28 e 1930, que a gente vai falar ainda há pouco, deu uma interpretação para esses estados de energia negativa, né, que seriam ocupados por, digamos assim, por um objeto que teria uma carga de sinal oposto ao da partícula, que depois acabou se interpretando como sendo antipartícula e antimatéria. Né? Mas a gente vai ver daqui a pouquinho mais, com mais detalhe. Então, é uma coisa interessante. Ainda com relação à relação de dispersão, essa discussão é muito interessante, porque naturalmente te leva a fazer investigações de técnicas de teoria quântica de campos nesses sistemas bidimensionais, nesses novos sistemas bidimensionais de matéria condensada, né? Grafeno, materiais TMD, siliceno, fosforeno, existe um monte desses materiais hoje em dia. E por que essas coisas são interessantes? Porque, normalmente, esses materiais verdadeiramente bidimensionais, eles têm uma relação de dispersão tipo Dirac, uma relação de dispersão linear, né? Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem essa relação de dispersão relativística, né? Se você considera uma situação em que a massa da partícula é zero, então você acaba gerando esse tipo de relação de dispersão. Quando eu falo relação de dispersão, é a relação entre energia e momento, certo? Você acaba chegando nessa relação que, ao plotar, você tem uma coisa desse tipo, certo? Aqui só tem os estados de energia positiva, mas essa linha aqui, essa função modular, ela vai aqui para baixo também. Isso dá exatamente o que a gente consegue separar na conexão com a matéria condensada entre os estados. Desculpa. Entre os estados, entre a banda de valência e a banda de condução, né? Então, essa é uma interpretação muito interessante, que é essa conexão que a gente faz com a física de matéria condensada. Não vou entrar muito mais em detalhes aqui, eu falei um pouquinho sobre isso. Deixa eu passar em frente. Essas coisas são importantes, né? Inclusive medidas experimentalmente. Aqui você vê exatamente aquele cone que eu falei para vocês, que estava mostrado aqui em cima. Só faz uma experiência, que esses cones de só faz uma experiência via ARPS, e aí consegue mostrar explicitamente esse cone. E essa discussão é muito interessante também, pessoal, porque existe uma diferença. Quer dizer, eu quero dizer o seguinte, quando esses cones estão juntos, unidos aqui, sem nenhuma separação, normalmente você tem um condutor. Mas quando eles estão separados, tem uma certa distância entre a banda de valência e a banda de condução, esse material é um semicondutor.
E esses materiais semicondutores são fundamentais para a física de plasma, né? Física de aplicações tecnológicas e tal, produção de transistores, enfim. E esses materiais, esses novos materiais, eles têm potencialmente essa característica, né? Sob determinadas condições, você pode abrir um gap entre a banda de valência e a banda de condução e transformar o teu material, que nesse caso, se fosse o grafeno, seria um semimetal, num semicondutor, né? E nós temos um trabalho que nós mostramos que, sobre certas condições, você consegue abrir esse gap e, portanto, você consegue usar o grafeno como um material semicondutor e um bom candidato para substituir o silício. Tem muito mais vantagem o grafeno do que usar o grafite, né, o grafeno, essencialmente, do que o silício, por propriedades físicas bem interessantes, únicas, né, que esses materiais possuem, que o silício não captura. Então, isso é um aspecto importante. Quem for enveredar por essas áreas de física de matéria condensada, numa transição em teoria quântica de campos, é um assunto vasto, muito bonito, com consequências físicas assim, espantosas. Né? Mas, enfim, outro campo importante que nós falamos também é o campo eletromagnético. Essencialmente, a ideia é tentar formular essas equações de Maxwell utilizando o formalismo covariante. Né? E a maneira de se fazer isso é você introduzir esse tensor chamado intensidade de campo, o tensor de Maxwell, que é um tensor de segunda ordem antissimétrico pela troca do Mi pelo Mi. Se você trocar a linha por coluna, não esqueça que é como se fosse uma representação de matriz mesmo. Né? O primeiro elemento é uma linha, a segunda é coluna. E essa matriz, os elementos são compostos pelas componentes do campo elétrico e magnético. Né? Você pode produzir outros tensores, né? Por exemplo, aqui é completamente covariante, aqui você tem duplamente contravariante, você pode obter, a partir do covariante ou contravariante, simplesmente usando um tensor métrico. Não se esqueça que o tensor métrico aqui abaixo levanta índice. E aí, se você fizer isso, né, abrir essas componentes aqui e tal, você vai encontrar que o F-mini índice embaixo é diferente do F-mini com índice em cima, né, devido a essa... como está mostrado aqui nessas duas equações. E você pode construir o que a gente chama de dual também. Esse dual, particularmente, vai ser importante porque ele vai te produzir as outras duas equações de Maxwell, que a gente vai mostrar também. Ele é definido como sendo a metade desse tensor de Levi-Cevita, um tensor de quarta ordem, contraído com esse tensor F alfa beta. E aí, se você usar a definição do tensor de Levi-Cevita e a definição desse F alfa beta, né, você consegue construir as componentes desse tensor dual. Ou, se você quiser, que é até mais simples, evidentemente, a dualidade significa dizer você levar as componentes do campo elétrico para o campo magnético e as componentes do campo magnético para menos as componentes do campo elétrico. Então, se você fizer isso, por exemplo, se você pegar esse tensor aqui, que está com o índice em cima, comparar com esse dual com o índice em cima, você pode fazer essa relação. Se você fizer essa relação, daqui você chega aqui bem facilmente, sem precisar passar por essas álgebra que você vai encontrar aqui com o tensor de Levi-Cevita. Pois bem, a Lagrangiana, uma outra maneira de você reescrever aquele tensor de Maxwell é você colocar em termos das quadriderivadas e dos quadripotenciais. Não se esquecendo que esse quadripotencial aqui, o A, por exemplo, o AMI, a componente temporal é exatamente o potencial eletrostático, que satisfaz a equação de Laplace, e a parte vetorial, o A vetor, é o potencial vetor, né, que se correlaciona com o campo magnético. E a Lagrangiana do termo de Maxwell, ele é definido dessa forma daqui, menos um quarto de F-mini, F-mini. Não se esqueça sempre que a Lagrangiana é uma grandeza escalar, pessoal. Então, se aparecer índice de Lorentz, quando digo índice de Lorentz, índice grego, né, eles devem estar totalmente contraídos, né, porque vai ter que gerar um escalar, tá certo? E essa seria a Lagrangiana. Esse AMI é o campo eletromagnético, a gente chama de campo eletromagnético, mas assim, a gente sabe que não é campo eletromagnético, é um quadro potencial, né? Mas ele se correlaciona com o campo eletromagnético. Tanto a parte do campo eletromagnético seria essencialmente o gradiente da componente temporal desse AMI,
né, e o campo magnético é o rotacional da parte espacial. Aqui eu fiz um acoplamento com uma corrente, tá? Depois não precisa, nesse momento, saber quem é essa corrente, mas só para vocês terem uma ideia, se esse campo eletromagnético fosse o fóton, por exemplo, se esse AMI representasse o fóton interage com a matéria fermiônica, né? A princípio, e, portanto, essa corrente seria uma corrente eletrônica, tá certo? E, embora eu não precise explicitar ela aqui nesse momento. O fato é que você tendo a lagrangiana de Maxwell, você aplica as equações de Euler-Lagrange. O único cuidado que você tem que ter é que, como esse é um campo vetorial, a tua equação de Euler-Lagrange, que é essa daqui, feita para um campo genérico, mas, a princípio, você pode pensar que isso é um campo escalar, mas é válido para qualquer tipo de campo, certo? O que você tem que ter cuidado agora é que teu campo agora é um campo vetorial e, portanto, ele tem índice. Então, dentro de ver φ, por exemplo, eu coloquei um A sigma, perdão. E aí você tem que ter cuidado na tua lagrangiana, como eu tinha observado antes, de você, os índices que você tiver na lagrangiana, tente escrevê-lo de forma diferente dos índices que aparecem nas equações de Euler-Lagrange, para não haver confusão de índices, que às vezes, se você tem os mesmos índices, você pode se complicar aí na hora de fazer as derivadas e usar o tensor métrico, a delta de Kronecker, enfim. Então, essa é uma dica que a gente dá sempre. E você sempre pode trocar os índices da lagrangiana, porque os índices, se aparecerem, eles vão ter que estar somados, né? Como eu falei, uma grandeza escalar, então os índices vão estar sempre somados. Você pode trocar o μ pelo ρ sigma, ou qualquer outro índice, desde que eles estejam somados, vai dar a mesma coisa. Certo? Bom, isso aqui a gente já explicitou. O fato que você aplica essas equações de Euler-Lagrange para essa lagrangiana, faz uma manipulação. Essa álgebra aqui eu fiz questão de fazer com detalhes para você entender como é que é feito essas derivadas, enfim, esse negócio todo aqui. Eu já falei, por isso que eu vou passar em frente. É só para você manipular, aprender todos os passos, né, todos os truquezinhos que tem aí para você não cometer erro nenhum. Claro que quando você tiver uma certa destreza, você vai achar isso aqui uma grande bobagem, até um desperdício de tempo de precisar fazer isso daqui. Mas para quem é a primeira vez que está vendo isso, é importante saber a origem dessas álgebras, dessas contas aí, para que entenda direitinho e não cometa erro. Né? Bom, quando você aplica essa equação de Euler-Lagrange, você acaba chegando nessa equação. E essa aqui, essa equação 46 aqui, ela vai te gerar duas das equações de Maxwell, né? Então, veja, aqui tem uma soma em μ, porque o μ está sendo contraído. Certo? Então, você tem que pensar que aqui você está somando em μ, sem te lembrar daquela notação de Einstein. E aí, o sigma é um índice livre, ele não está sendo somado. E aí, você pode fixar ele. Né? Você sabe que esse outro índice aqui também assume valores 0, 1, 2 e 3. Então, isso aqui é feito aqui para determinar, para mostrar de fato que essa equação 46 gera duas das equações de Maxwell. Então, sei lá, você fixa sigma aqui igual a 0 e abre essa soma em μ. Né? Então, faz um μ igual a 0, então vai ficar um del 0, já fixou o sigma igual a 0, então vai ficar del 0 F00, e aí deve ter uma soma na parte espacial, né, que eu estou designando por I, então vai ser um del I, esse μ também vale I, mas você fixou o sigma como sendo 0, e aqui fica a componente 0 da quadra corrente, que é exatamente a densidade de carga, certo? Aí você pega as componentes sabendo quem é esse F-mini. Né? F-mini, nós já vimos, esse é aquele tensor que tem essa característica. Né? Essa componente 0, 0, esse primeiro elemento aqui, que é 0. E todas as outras componentes, F e 0, quer dizer, F0 significa dizer que ele está nessa coluna aqui, isso aqui tudo vai te dar as componentes do campo elétrico, certo? Então, vai ficar del I é I igual a ρ, que você pode transcrever isso aqui como sendo, isso aqui é a divergência, né? A divergência do campo elétrico é igual a ρ. Se você fizer agora, nessa mesma relação, agora fixar o sigma igual a 1 e fizer algo similar, né? Pega, faz a soma em μ, fixando o sigma igual a 1, chega nessa equação 48, se fizer o sigma igual a 2, chega nessa outra equação 49, é só aplicação direta, né, das componentes que você vê lá em cima do F'. E por último, se você fixar o sigma igual a 3, pega a componente Z, digamos, vai chegar nessa equação 50. E se você somar todas essas equações, né, o lado direito com o lado direito, o lado esquerdo com o lado esquerdo, você acaba chegando
essa outra equação de Marx, porque isso aqui, pessoal, vai dar componente do campo magnético, tá certo? Todo esse pedacinho aqui, ó, né, isso aqui vai dar componente Z do rotacional, né? Esse daqui vai me dar a componente Y do rotacional, e esse daqui vai me dar a componente X do rotacional do campo magnético. E aí você acaba somando, quando você somar isso, todas essas equações, você chega nessa daqui. É uma das equações de Maxwell. As outras duas equações de Maxwell, que seria o divergente de B igual a zero e o rotacional do E igual a menos derivada do campo magnético em relação ao tempo, elas são obtidas através dessa outra equação de Maxwell aqui, né, que você agora vai usar o tensor dual, vai tomar a derivada del mi do F mini til, né, e se você fizer a mesma coisa que a gente fez, lembra, o índice livre aqui é o mi, o que está sendo somado é o mi, então você faz uma soma em mi e fixa o valor de mi igual a zero, vai ter uma coisa, mi igual a 1 vai ter outra, enfim. E aí, se você fizer isso, seguindo os mesmos passos anteriores, você vai chegar exatamente nessas outras duas equações de Maxwell. Em resumo, as equações de Maxwell, aquelas 4 equações de Maxwell, elas são obtidas, duas delas por aqui, que são exatamente essas duas, e as outras duas são obtidas por aqui, ó, conforme saiu na equação de Euler-Lagrange. Certo? Então, essa é a representação covariante das equações de Maxwell. Né? Uma coisa bem interessante daquela equação de Maxwell que saiu da equação de Euler-Lagrange, essa daqui, você consegue mostrar a equação da continuidade, essa equação 46. Desde que você lembre uma coisa aqui, que eu vou falar agora. Então, tipo assim, você tem essa equação aqui, certo? Essa equação que você gerou a partir das equações de movimento. Para você gerar a equação da continuidade, se você derivar ambos os lados dessa expressão pelo del mi, tá certo? Você pode fazer isso, dos dois lados. Você teria o seguinte, desse lado esquerdo, você teria esse produto, del mi com F mini, mas aqui cabe uma ressalva. Esse F mini, ele é antissimétrico na troca desses dois índices, conforme a gente já comentou e mostrou explicitamente na estrutura do F mini. Se você trocar linha por coluna, eles vão adquirir um sinal overall negativo nessa relação entre eles. Só que esse objeto daqui é um objeto simétrico. Tipo assim, fazendo a derivada desse cara em relação a mi e depois em relação a mi, ou o contrário, vai dar a mesma coisa. As derivadas elas são simétricas em geral, tá certo? E aqui o que você encontra é a seguinte situação. Esse objeto, no fundo, só ele, uma derivada, é uma quadriderivada, né? Um vetor, se você quiser pensar, se transforma como se fosse um vetor, um quadrivetor. Só que quando você tem um produto de dois deles, acaba te gerando um tensor. Então, você tem um tensor de segunda ordem multiplicando por um outro tensor de segunda ordem. Mais ainda, né? Você tem um tensor de segunda ordem que é simétrico na troca do mi pelo mi, e multiplicado por um outro que é antissimétrico na troca do mi pelo mi. E aí você consegue mostrar que quando isso acontece, esse produto é automaticamente zero. E a demonstração é bem simples. Ó. Imagina aqui que você tem um tensor A, que esse A é antissimétrico na troca do mi pelo mi. E você está multiplicando por um tensor S, que é simétrico na troca do mi pelo mi. O que eu vou fazer nessa primeira passagem é o que a gente chama de permutação cíclica. O que é importante aqui vocês perceberem, pessoal, é que o primeiro índice está contraído desse tensor, está contraindo com o primeiro daqui, e o segundo está contraindo com o segundo. Tá? Essa permutação cíclica não vai mudar nada essa característica. A permutação cíclica é você trocar o mi pelo mi e o mi pelo mi. Tá? Foi isso que eu fiz, mas continua valendo essa observação. Olha, o primeiro índice desse tensor está sendo contraído com o primeiro índice e o segundo está contraído com o segundo índice. Está perfeito. Você não fez nada, você só fez uma permutação cíclica aqui. Em seguida, eu uso o fato de que esse daqui é antissimétrico pela troca desses dois índices, enquanto que esse aqui é simétrico. Então, isso que eu faço. Quando eu faço a troca desses dois índices, esse sendo antissimétrico, vai aparecer um sinal menos aqui. Então, o animi é menos o amini, enquanto que esse S, sendo simétrico, ele vai dar a mesma coisa. Então, você partiu desse objeto daqui e chegou menos ele mesmo. Bom, se você quiser pensar, joga esse aqui para lá, ele vai somar, dá duas vezes, o resultado vai ser zero, consequentemente, o produto de um tensor antissimétrico por um simétrico, quando os índices estiverem contraídos, isso é automaticamente zero. E aí, entendido isso,
É isso que vai acontecer aqui, olha, esse objeto aqui, essa contração, esses dois tensores é automaticamente zero, então você chega nessa relação, del mi de Jni é igual a zero, é essa daqui. E aí você abre esses índices Ni, porque eles estão repetidos, estão sendo somados, né, na componente zero, na componente temporal e na componente espacial. E usa quem é quem, né? O del zero é 1 sobre C derivado em relação ao tempo, o ρ zero, essencialmente a componente temporal da quadricorrente, é C vezes a distribuição de carga, vezes a densidade de carga, mais esse objeto daqui que você identifica como sendo divergente de J, né? Aí o C cancela com o C e você chega na equação da continuidade. Bem simples de chegar na equação da continuidade, que é uma consequência natural que sai das equações de Maxwell na forma covariante. Certo? Muito bem, isso foi lógico. O que nós vamos fazer agora é tentar entender um pouquinho mais o campo de Dirac. Né? O campo de Dirac, essencialmente, ele é regido por essa equação que o Dirac propôs, e muitos dizem, e eu estou de acordo, que essa é a equação mais bonita da física. É a equação mais bonita, não somente pela simplicidade dela, né, mas por tudo que ela representa e tudo que ela traz de informação. A gente vai tentar discutir um pouquinho isso agora. O Dirac propôs essa equação em 1928, e ele ganhou o Nobel de Física em 1933. Né? Tem histórias incríveis sobre Dirac aí, provavelmente um dos físicos mais interessantes do século XX. Agora, vamos tentar entender um pouquinho, claro, essa equação de Dirac, ela vai sair de um lagrangiano, que a gente vai ver em seguida, tá certo? Mas, por enquanto, vamos falar um pouquinho o que representa essa equação de fato. Né? Veja, já tem uma diferença muito grande. Naquela equação de Klein-Gordon, você tinha D'Alembertiano, lembra? D'Alembertiano mais a massa ao quadrado em cima do campo era igual a zero. Ou seja, esse D'Alembertiano, ele te dava derivadas segundas em relação ao tempo, derivadas segundas em relação à posição. Aqui, você só tem uma única derivada. Derivadas primeiras em relação ao tempo, derivadas primeiras em relação à posição. Então, já é bastante diferente da equação de Klein-Gordon e também diferente da equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger você tem derivadas segundas em relação à posição e derivadas primeiras em relação ao tempo. Um pouco mais parecido com a equação da difusão, a equação de Schrödinger, né? Enquanto que aqui é completamente diferente. Tem toda uma história também, seria interessante vocês lerem aquelas crônicas do Vassallo, de como é que o Dirac chegou nessa equação, enfim. Mas o que é importante aqui, pessoal, é tentar entender o que significa cada pedaço dessa equação. Né? Essa equação ela serve para descrever qualquer férmio. Qualquer férmio é descrita por essa equação de Dirac. Esse π seria o campo do férmio, se for um elétron, o campo do elétron, se for um próton, o campo do próton, etc. Esse M que está aparecendo é a massa associada ao campo, π. Né? Se esse campo π descrever um elétron, esse M é a massa do elétron, massa de repouso do elétron. Se esse π descrever um próton, esse M é a massa do próton, e assim sucessivamente. Essa quadriderivada, nós já sabemos o que é, a componente temporal, o μ igual a zero, vai te dar exatamente a derivada em relação ao tempo, e o μ igual a I, né, a parte espacial, vai te dar essencialmente o gradiente. Esse objeto aqui, o γ-μ, é que é chamada de matriz de Dirac, certo? E são matrizes 4x4. Então, a princípio, você teria 4 matrizes aqui, porque esse índice μ varia de 0 até 3. Então, você tem um γ0, γ1, γ2, γ3. E você pode representar essas matrizes de Dirac usando... Essa representação não é única, tá certo? É bom ressaltar isso, não é a única representação. Mas você pode usar essa representação. E é bom que vocês entendam essa notação aqui, pessoal. Essas matrizes de γ-μ são matrizes 4x4. Do jeito que está sendo colocado aqui, nos leva a induzir, né, que o γ0 e esse γ-i são matrizes 2x2, mas não é assim que você tem que entender. Você tem que entender que essas componentes aqui, por exemplo, tanto no γ0 como no γ-i, esses elementos aqui dentro, eles são matrizes 2x2. Tá? Então, pensa que o zero aqui, na realidade, é 0, 0, 0, 0. A mesma coisa para esse daqui. Então, é uma maneira compacta de você escrever. Se você fizer isso, você vai chegar à conclusão que, de fato, essas matrizes são 4x4. Essas matrizes sigmas que estão aparecendo aqui são as matrizes de Pauli.
né, que já é conhecida de vocês lá de mecânica quântica, um Dirac que meio que pegou emprestado essas matrizes, só que lá ela estava definida no espaço das matrizes 2x2, né? A Dirac que constrói essas matrizes como sendo 4x4. E essas matrizes de Pauli, a gente adotou essa, né? O gama 0 tem essa estrutura, o gama 1 essa, o gama 2 essa e o gama 3 essa. Né? Então, quando você substituir, por exemplo, sei lá, o gama 0 aqui, desculpa, o sigma 0 no gama 0, entenda que esse sigma 0 é essa matriz 2x2, esse daqui também, só com o sinal trocado, e aqui esse 0, na realidade, é uma matriz 2x2, 0. Tá? 0, 0, 0, 0, a mesma coisa para esse, aí você acaba gerando uma matriz 4x4. Essas matrizes de Dirac, ela tem propriedades bem peculiares, né? Todas elas devem satisfazer algumas propriedades, do tipo traço de qualquer matriz. Esse TR aqui significa traço, né? O que é traço? É a soma dos elementos da diagonal principal. Claro, com exceção da identidade, porque esse sigma 0, a identidade, ela não vai satisfazer essa propriedade, mas as matrizes de Dirac em si, não o sigma, né, mas o gama, eles satisfazem essa propriedade, certo? Você pode verificar por aqui, se você somar os elementos da diagonal principal, isso aqui dá 0, essencialmente, aqui também é 0. Então, o traço dessas matrizes é 0, e com essa escolha que a gente fez aqui, tem uma outra coisa interessante. Se você pegar o gama 0 ao quadrado, ele vai te dar a própria identidade, e a gente diz, portanto, que ele é hermitiano. Né? Se você pegar o gama i, que aí, não esqueça que esse i pode ser 1, 2 e 3, associado a essas matrizes de Pauli, esse gama i ao quadrado vai dar menos 1, significa dizer que ele é menos 1, que eu digo menos a identidade, né? Significa dizer que ele é anti-hermitiano. E de todas as propriedades, existem outras, tá, pessoal? Só colecionei algumas delas. De todas as propriedades, a mais importante é essa daqui, porque essa define a álgebra das matrizes. Né? Que diz que o anticomutador de duas matrizes de Dirac, que o anticomutador é o produto dessas matrizes, mas com uma soma diferente do comutador, que é uma diferença, né? Ele vai ser igual a 2 vezes a métrica. Tá? Isso é muito importante, essa álgebra, porque isso vai definir muitas coisas. Né? Quem for estudar isso lá pela frente vai compreender melhor por que essa álgebra é importante. E esses objetos aí são peculiares, porque, veja, isso aqui é uma matriz, não é um número, então tem que tomar cuidado. Né? Esse objeto também, a gente vai ver, ele é um número agora, é um spinor, desculpa, é uma matriz, é um spinor. Né? Então, como eu falei, esse M representaria a massa do Fermi, se for o elétron, a massa do elétron e tal. E aquele psi que está lá, que é o campo do elétron, mas geralmente você pode dizer que é o campo do Fermi, que ele é chamado de spinor e é uma matriz de 4 componentes, a princípio. Né? E aqui é uma coisa interessante, quer dizer, você pode pensar que aquele psi é uma matriz cuja é uma matriz coluna que tem 4 elementos aqui, certo? Psi1, psi2, psi3 e psi4. A gente costuma separar isso da seguinte maneira, pessoal, as duas primeiras componentes, a gente diz que são soluções com energia negativa, com um spin para cima, digamos psi1, e com um spin para baixo, digamos psi2. E as outras duas componentes, a gente diz que são soluções da equação de Dirac, mas soluções com energia negativa, também com spin para cima e com spin para baixo. Infelizmente, assim, a gente não vai poder falar aqui, quer dizer, a gente pode até falar, mas assim, não, talvez eu precisaria de outros pré-requisitos, entender de onde é que vem o spin, né? Assim, o spin ele já está aqui dentro dessa equação de Dirac de alguma forma, camuflado, mas ele já está aqui dentro. Depois a gente pode discutir um pouquinho melhor sobre isso, como é que surge um spin a partir da equação de Dirac, como que não aparece na equação de Schrödinger, por exemplo. Aparece na equação de Klein-Gordon, não aparece na equação de Schrödinger. Só que lá no caso da equação de Klein-Gordon é para a partícula de spin zero, então você assim, é inócuo, né? Aqui não, aqui a partícula tem spin semi-inteiro, H cortado sobre 2, por exemplo, e aí a questão do spin ela vai florescer naturalmente aqui. Então, isso é uma das coisas geniais que o Dirac fez. Pois bem, aqui eu resolvi colocar, pessoal, alguns trabalhos fundamentais do Dirac. O Dirac, ele provavelmente, ele nunca foi um pesquisador de grande produtividade, né? Acho que não sei ao certo quantos artigos ele publicou ao longo da vida, mas para esses caras essas coisas nunca eram relevantes, né? Acho que
sei lá, depois da década de 80 para cá, que o mundo meio que ficou assustado com os tigres asiáticos, em particular a Coreia do Sul e tal, e que começaram a produzir trabalhos científicos em massa, e meio que o mundo, em particular o mundo, o terceiro mundo, né, Brasil incluído, seguiu mais ou menos esse caminho. Então, começaram a produzir, tentar mudar, digamos assim, a filosofia da ciência e produzir um monte de trabalho, às vezes totalmente insignificante, que ninguém lê nada, né? Ninguém cita, inclusive. E é errado, né? E a gente acabou sendo forjado dessa forma. E nessa época, no início da mecânica quântica, eles não tinham essa menor preocupação, né? Porque eles queriam produzir a trabalho de qualidade, tentar entender a natureza, e não quantidade, né? Então, eu diria que provavelmente foi um daqueles físicos que não teve uma grande produtividade ao longo da sua carreira. Entretanto, os artigos que ele publicou mudaram a ciência. É isso que eu queria comentar rapidamente aqui com vocês. Então, por exemplo, nesse período de 1928, né, ele publicou 2 trabalhos fundamentais, né? Primeiro é a teoria quântica do elétron, 1 e 2, que são esses 2 trabalhos, né, em que ele mostra, ele faz uma unificação da mecânica quântica com a relatividade especial. Então, só isso aí já deixaria o nome dele registrado na história da ciência, né? Ele conseguiu unificar a mecânica quântica com a relatividade especial, nesses 2 trabalhos, de 1928. E, portanto, ele deu uma descrição relativística do spin do elétron, que o Wolfgang Pauli tentou, mas não conseguiu, e o Dirac conseguiu. E ele introduziu o conceito, quer dizer, não é que ele introduziu o conceito, ele digamos assim, clareou o que significa vácuo quântico na realidade, né? Em que, na realidade, é um mar, a gente pensa que não tem nada no vácuo, mas, na realidade, tem um turbilhão de partículas, antipartículas virtuais ali que são criadas, são aniquiladas. Então, o vácuo ele não é vazio, na realidade. Essa interpretação do dia que foi fantástica. E ainda dando nessa sequência desses trabalhos, em 1929, ele publica esse trabalho aqui sobre a teoria de elétrons e prótons, né? E em 1930 ele publica um Nature sobre próton. O que é o próton? Eu aconselho, eu tenho esses papers, pessoal, se vocês quiserem, eu posso colocar lá na nossa pasta. Qualquer pessoa, não importa a área que for atuar, se é gravitação, se é cosmologia, se é teoria de campo, se é matéria condensada, cara, é fundamental ler esses trabalhos do Dirac, assim, por várias razões. Primeiro que é o Dirac, e segundo que a leitura dele é muito gostosa, porque ele meio que como é que eu posso dizer? Ele meio que conversa, né? É um trabalho técnico, certamente, mas assim, é tão interessante que você não consegue parar de ler, né? E realmente tem uma linguagem muito interessante, eu digo. Então, eu sugiro fortemente vocês lerem esse trabalho. Eu posso colocá-lo na pasta lá do grupo nosso, com esses trabalhos do Dirac, que eu acho que é muito, muito legal vocês lerem. Esse trabalho é gostoso, uma leitura assim, que não vai cansar, não. Pelo contrário, vai dar muita satisfação de ler. Nesses 2 trabalhos, em particular, quando ele fala de elétrons e prótons, ele consegue dar, digamos, os alicerces da eletrodinâmica quântica, da QED, né? O Quantum Electrodynamics. Por que essa teoria é fundamental, importante? Porque ela, digamos, foi a primeira teoria, a primeira tentativa de uma teoria quântica de campos, na realidade, né, que ia ser desenvolvida. E ela serviu meio que de protótipo para as outras interações. A eletrodinâmica quântica, ela fornece a interação entre a radiação e a matéria, né, entre a luz, por exemplo, e a matéria, de uma maneira geral, que é composta por férmions. E ele dá com esses 2 trabalhos, ele dá todo o arcabouço necessário para que a eletrodinâmica quântica seja desenvolvida. E ela ficou tão... os resultados teóricos dela, que saem dela, né, comparados com dados experimentais, é tão incrivelmente bem, com uma precisão tão grande, que ela serviu como protótipo para outras interações, né? Essa ideia de que a matéria, elétrons, prótons, enfim, elas interagem entre si trocando fótons, serviu como um protótipo para descrever a interação elétrofraca, onde agora o campo mediante não é mais o fóton, mas são de bósons vetoriais, ou a interação
forte, no pH forte, onde você tem os quarks lá, que são férmions, eles ficam interagindo entre si, trocando uma partícula mediadora similar ao fóton, mas é que é chamada de gluon, né? E a matéria mais complicada, certamente, até porque tem alta interação dos gluons, mas ela serviu, digamos, como protótipo, inspirador para desenvolver outras teorias, né? Muito interessante. E esse aqui, em particular, esse artigo de 1931, em que ele fala sobre o campo eletromagnético, ele prevê basicamente três coisas. Ele prevê a existência de monopolos magnéticos, né, que ainda não foram observados diretamente, até onde eu sei, mas talvez em sistema de matéria condensada isso possa ser visualizado. Então, isso é uma linha de pesquisa que, assim, muito fecunda, né, que as pessoas trabalham muito nisso ainda. Outro trabalho, outra consequência desse trabalho foi que ele propõe uma solução para a quantização da carga elétrica, que ninguém supostamente imaginava que a carga elétrica poderia ser quantizada, né? E esse, em particular, ele propõe, veja, isso aqui é um artigo de 31, né? Quando ele falou do campo elétrico, da equação relativística do elétron, foi em 28. 3 anos depois, ele propõe a existência da antimatéria, do pósitron, que foi descoberto em 32, né? E ele se restringiu à antimatéria do elétron, mas depois percebeu-se que isso é uma simetria da natureza. Isso acontece com qualquer partícula elementar. Você sempre vai ter, se você tem a matéria, você sempre vai ter um espelho dela, que seria a antimatéria, né? E a diferença essencial entre matéria e antimatéria, eles possuem exatamente os mesmos números quânticos, a diferença essencial é que a carga elétrica é diferente, é a única coisa diferente. Então, se o elétron tem uma carga negativa, a antipartícula dela, que seria o pósitron, tem uma carga positiva, mas tem os mesmos números quânticos, o mesmo spin, enfim, os mesmos números quânticos. Isso se percebeu que você poderia pegar essa ideia de Dirac e estender para qualquer outro tipo de partícula, né? Então, você acaba tendo, digamos, uma separação entre matéria e antimatéria. Então, você tem átomos formados por matéria e você tem antiátomos formados por antimatéria, né? Como esse desenho está mostrado aqui. Você tem um átomo de hidrogênio, que tem os prótons, que tem um próton lá dentro, que dentro dele tem quarks e tal, e o elétron orbitando. O antihidrogênio seria um próton, quer dizer, na verdade, seria um antipróton que tem lá dentro, um antielétron orbitando. Isso já foi, assim, construído pelo laboratório, o antihidrogênio, né? Então, isso hoje nós temos certeza, assim, que a natureza ela tem essa simetria de partícula a antipartícula, né? Que acaba se refletindo, inclusive, em sistemas de matéria condensada, certo? Esses materiais aí que eu falei para vocês. A Lagrangiana de Dirac, ela você pode definir essa Lagrangiana de Dirac por essa equação daqui, essa 56 com esse símbolo esquisito aqui em cima, que eu vou mostrar para vocês como é que se define ele. É uma derivada del-mi, tá certo? Mas com essas duas setinhas aqui. E aqui vai aparecer um outro objeto, que é o psi-barra, e isso que vai dar origem à antipartícula, tá, pessoal? O psi representa a partícula, digamos assim, e essencialmente, embora não seja exatamente isso, está explicado na próxima transparência explicitamente o que é, mas ele se correlaciona, esse psi-barra, com a antipartícula. E esse símbolo del-mi com as duas setinhas é uma definição, tá? A gente define dessa maneira. Digamos, você tem um A, vezes esse del-mi com a setinha com os dois lados, vezes um B. Por definição, né, essa setinha, essa derivada, ela atua primeiro no B, deixa o A livre, e depois menos, ela atua no A, vezes o B livre. Essa é a definição desse objeto. Aqui eu fiz essa definição 56, pessoal, porque você vai encontrar em livros uma outra definição dessa Lagrangiana de Dirac, que não se assuste. Você vai encontrar a seguinte definição: psi-barra I gama-mi del-mi, sem essas duas setinhas, menos m psi. Essa é a Lagrangiana de Dirac que você vai encontrar em livro, em artigos e tal. Só que essa Lagrangiana que você vai encontrar em artigo e livro, ela não é hermitiana. E as Lagrangianas, elas devem ser todas hermitianas. Ou seja, o L tem que ser o L Dagger, tem que ser igual, né? Se você não fizer essa coisa que eu estou colocando aqui, vai te dar uma Lagrangiana não hermitiana, e fisicamente ela não tem significado nenhum. Aí você pode pensar, eles fazem errado? Não, eles fazem certo, é preguiça mesmo de escrever.
Isso já, digamos assim, já fez com que a comunidade científica use, assim, sabe que a lagrangiana, obviamente, tem que ser hermitiana, e use uma, mesmo que não seja hermitiana, mas e sabe que tem que ser isso. Então, não se assustem se você olhar um livro, um artigo, e ver, poxa, não é essa lagrangiana que está lá. É porque lá está errado, rigorosamente falando, está errado. O correto deveria ser esse daqui, né? Até para você chegar nas equações de movimento corretas. Se você não fizer isso aqui de uma maneira certa, você vai chegar a aplicar a equação de Euler-Lagrange com uma equação errada. Agora, vamos tentar entender melhor. Nós já vimos que o que é esse psi, né? Aquele espinor de 4 componentes, uma matriz coluna. Agora vamos tentar entender o que é esse psi barra. Esse psi barra aqui, pessoal, por definição, é o psi dagger vezes o gama zero. O que é o psi dagger? É você pegar o psi, transpor e conjugar. É isso que você tem que fazer, certo? Lembra, o teu psi era uma matriz coluna com 4 elementos, certo? Quando você for tomar o psi barra, ela vira uma matriz linha, tá certo? E você conjuga todas elas. Aqui, na realidade, deveria ser uma estrela, tá? O correto seria uma estrela aqui. Você transpõe e conjuga. O que era linha, o que é coluna passa a ser linha, isso que você toma o complexo conjugado dele também. E aí você multiplica para essa matriz de gama zero. Gama zero, se você pegar aquela definição que eu tinha colocado nas transparências anteriores, você vai chegar à conclusão que ela tem estrutura. Lembra? O traço dela tem que ser zero, o traço, né? É o soma dos elementos da diagonal principal da zero e tal. E ao fazer esse produto, você chega nessas componentes desse psi barra aqui. Esse psi barra é chamado de espinor adjunto de Dirac, mas ele tem um significado físico. O significado físico dele é o seguinte, é o que está sendo colocado bem aqui. Imagina que você construa o seguinte espinor, né? Se você pegar o espinor φ, que é um psi barra vezes um C, se C é uma matriz em que ele satisfaz essas propriedades aqui, o C é menos 1 vezes o gama mi vezes o C, dá menos o gama mi transposto, né? E que o C transposto dá menos o C. Né? Se você levar em consideração que esse C, essa matriz, ele tem essa propriedade, você chega à seguinte conclusão. Só para a gente entender qual a origem por que esse psi barra ele traz consigo informação de antipartícula. É que é o seguinte, pessoal. Quando você usar essa definição desse espinor e for fazer o acoplamento da radiação com a matéria, normalmente, o que você faz no acoplamento da radiação da matéria é o que a gente chama de acoplamento mínimo, né? É você substituir a tua derivada usual, ΔΜi, por essa derivada agora aqui, que a gente chama de derivada covariante, né? É o ΔMi menos I e a Mi. Aqui você já introduz automaticamente o campo eletromagnético, certo? Então você já faz uma interação entre o campo eletromagnético e o campo de matéria. Quando você faz essa substituição na equação de Dirac, por exemplo, e calcula as equações de movimento, você vai perceber que o campo psi, que é aquele teu espinor, ele vai ter um conteúdo de carga elétrica, com sinal diferente do conteúdo de carga elétrica desse fio. Entendeu? É por isso que você associa esse fio como sendo um campo de antimatéria, que essencialmente é o próprio psi barra, com exceção desse C, que é uma matriz. Tá? Então, isso é só para vocês terem uma ideia que a questão da antimatéria, ela já está presente não somente na lagrangiana de Dirac, mas na própria equação de movimento, tanto a de Dirac usual, do que o psi satisfaz, como do psi adjunto, certo? Então, isso é uma das coisas assim, extraordinárias que o Dirac, nessa mente brilhante dele, né, conseguiu desvendar esse mistério. Né? E aí, agora, você tendo a lagrangiana de Dirac, não é? Você aplica a equação de Euler-Lagrange. Como você tem dois campos aqui agora, lembra? Você tem o psi, que essencialmente descreve matéria, aquele espinor coluna, que é a matriz coluna, e você tem um psi barra que essencialmente, embora não seja essa definição, isso que eu vou falar não é preciso, né? Preciso é aquela que está aqui nessa página, essa discussão aqui, mas você pode imaginar que esse psi barra descreve antipartícula, com exceção daquela matriz C, vai descrever antipartícula. Então, você tem dois tipos de campo. Então, você vai ter duas equações de movimento. Vai ter uma equação de movimento referindo-se a esse espinor, psi, e uma
referente ao psi-barra. Então, na hora de você montar a equação de Euler-Lagrange, você tem que montar uma equação de Euler-Lagrange para o psi e uma outra para o psi-barra, porque eles são campos distintos e, a princípio, vão ter que satisfazer equações diferentes. Certo? E aí, como é que é feito isso? Bom, aqui a nossa lagrangiana de Dirac de partida, né? Eu só fiz aquele negócio para vocês, pessoal. Não esqueça que o índice de soma no lagrangiano, se aparecer, né, você pode trocá-lo, e é sempre bom usar outro índice na lagrangiana diferente dos índices que estão aparecendo na equação de movimento. Então, aqui está aparecendo mi, em vez de aparecer mi, em vez de colocar mi na lagrangiana, eu vou substituir por outro índice. Eu posso trocar qualquer índice aqui, pessoal, porque índice de soma é índice mudo. Você pode trocar por qualquer um. Eu vou chamar de alfa, tá? Então, seria I sobre 2, só passei esse I sobre 2 para cá, um psi barra gama alfa, del alfa, com 2 setinhas, psi menos m psi barra psi. E usei a definição de que é esse objeto, essa derivada com essa setinha em cima, né? Usei a definição, a derivada vai atuar primeiro no que está à direita, o outro ele mantém, depois menos, a derivada vai atuar no da esquerda e mantém o da direita. Então, essa seria a tua lagrangiana, ok? E aí você vai aplicar as equações de Euler-Lagrange. Digamos que eu escolho fazer a aplicação da equação de Euler-Lagrange para o campo psi-barra. Então, a minha equação de movimento seria a derivada da lagrangiana em relação ao psi-barra, menos del mi da derivada da lagrangiana em relação à derivada da derivada do psi-barra. O resultado disso tem que ser igual a zero. Aí eu faço essas derivadas normais, né? Por exemplo, da lagrangiana em relação ao psi-barra, esse termo vai contribuir, porque tem um psi-barra aqui. Aqui não vai contribuir porque aqui não tem psi-barra, aqui tem derivada do psi-barra, mas aqui tem psi-barra. Tá? Então, eu vou derivar esse daqui em relação ao psi-barra, e esse vai dar uma contribuição também quando eu derivar em psi-barra. Quando eu derivar em relação ao psi-barra, vai sobrar gama alfa, del alfa, psi, e nesse termo aqui, como tem um menos, já tem um menos aqui, derivando em relação ao psi-barra, fica simplesmente n psi. E outro pedaço que aparece na lagrangiana é a derivada da lagrangiana em relação à derivada do psi-barra. Então, veja, na lagrangiana, se você olhar, esse termo não depende da derivada do psi-barra, esse termo depende da derivada do psi. O que depende da derivada do psi-barra é esse termo daqui, ó, tá? Então, é isso que eu vou derivar. Esse também não depende da derivada do psi-barra, só desse daqui. Então, é isso que eu fiz. Eu vou derivar, né, em relação ao psi-barra, esse termo que tem dependência em relação à derivada do psi-barra. Então, é isso que eu fiz aqui, tá? E aí, essas derivadas aqui vai dar as deltas de Kronecker, né, como a gente já comentou, não é? E aí, manipula, os índices estão contraídos, a delta não sobe nem abaixa índice, ela simplesmente vai trocar o índice, né? Como o índice já está em cima aqui, o alfa, e está contraído o alfa, ele vai substituir por mi. Então, daí esse resultado. E aí, você tendo essas derivadas, você vai para a equação de Euler-Lagrange. Você tem esse derivado da lagrangiana, que já foi feito aqui, está aqui o resultado, tá? E depois você tem menos, está aqui o menos, a del mi do resultado dessa derivada, que está bem aqui, ó. Não se esqueça que esse índice, alfa, nesse caso, é um índice que está sendo somado. Então, você pode trocar por qualquer outro índice, desde que eles sejam repetidos, somados. Como já tem mi aqui, eu vou colocar mi também aqui, tá? Então, fica gama mi del mi, é igual a gama alfa del alfa, né? Sem problema. E aí, esse termo daqui vai ser somado com aqui tem um sinal negativo aqui também, acaba dando um sinal positivo, então I sobre 2 com I sobre 2 acaba dando I, tá? A derivada, eu posso passar, essa derivada daqui, por exemplo, quando eu somar, eu posso passar por cima da matriz, porque a matriz não depende, os elementos não são números, não depende de coordenadas nem de tempo, certo? Eu posso passar por cima essa derivada, atuar só a derivada no psi, né? E aí, isso, quando somos dois, acaba dando o fator de I, esse del mi, esse gama mi del mi menos m psi, que é exatamente aquela equação de Dirac que nós partimos do início. Só uma observação por uma questão de notação, pessoal. Às vezes você encontra em livro que a contração de qualquer quadrivetor com a matriz de Dirac, a gente chama isso aqui desse vetor, nesse caso é del mi, cortado, né, o slash que a gente chama. Tipo assim, ó, se você tiver um gama mi vezes um p mi, você pode escrever isso como um p slash, entendeu? É uma maneira compacta, então você às vezes vai encontrar em livros essa notação, essa derivada com esse corte aqui, o slash que a gente chama. Isso aqui nada mais é do que a contração da matriz de Dirac com o objeto que está aqui, nesse caso é a quadriderivada.
Se fosse um Page-Lash, seria a contração da matriz de Dirac com o quadrimomento, né? E assim por diante. É uma notação que se utiliza. Bom, feito para o campo psi, fazendo a equação de movimento para o campo psi-barra, você encontra a equação de Dirac do psi. Se você fizer a equação de Euler-Lagrange aplicando para o campo psi, você vai encontrar a equação de movimento psi-barra. E você faz a mesma coisa, mesmo tipo, faz a separação, aquelas mesmas derivadas e tal, tal, lá. O fato é que você chega nessa outra equação aqui, que é a equação que o psi-barra satisfaz, que não é a mesma equação do psi, percebe? Não é a mesma coisa. Tá? São diferentes, claramente são diferentes. Justamente porque você tem campos diferentes, eles vão satisfazer equações diferenciais diferentes. Tá certo? Uma representa partícula, essencialmente. Esse psi, quando você relaxa a solução dessa equação diferencial, você vai encontrar a solução relativa à partícula, por exemplo, e quando você acha a solução dessa equação diferencial, você vai encontrar uma solução tipo antipartícula, tá certo? Aqui eu não coloquei interações, tá certo? Não me referi a interações, só peguei teoria livre, equação de Dirac livre, equação de Klein-Gordon livre, equação do campo eletromagnético, eu resolvi colocar uma fonte para reproduzir aquelas equações de Maxwell, tá certo? Mas a princípio a gente está usando teoria livre. E aí, só para completar a aula de hoje, tentando responder uma pergunta que foi feita numa aula anterior, em que eu respondi, mas aí depois eu pensei, talvez a maneira mais correta de colocar essa resposta à pergunta é a seguinte: a pergunta que foi feita foi mais ou menos assim: como é que eu vou saber qual a lagrangiana que eu vou trabalhar? Algo assim. Bom, eu dei uma resposta lá, bom, você vai trabalhar com a lagrangiana, cujas equações de movimento te deu o resultado correto, mas não está errado isso, mas talvez a maneira um pouco mais precisa, talvez, seria dizer o seguinte, pessoal, a gente tem que entender assim, ó, existem alguns campos que são fundamentais, e aí isso você precisa saber, não tem jeito, tipo campo eletromagnético, então você precisa saber qual é a lagrangiana, isso pensando na versão contínua, na versão covariante. Você precisa saber a lagrangiana que vai dar origem à equação de Maxwell, portanto, é aquela lagrangiana menos um quarto de F' e F'. Não tem jeito, se você já sabe que essa lagrangiana descreve o eletromagnetismo, certo? Ele vai descrever as equações de Maxwell. Existe um campo de matéria agora. Isso é o que eu falei, agora foi o campo de radiação, certo? O campo de matéria, existe basicamente dois tipos de campo de matéria. Ou é um campo de matéria bosônico, se ele for bosônico, a lagrangiana tem que ser aquela lagrangiana de Klein-Gordon. Meio de del mi de φ, esse φ é um campo escalar, del mi de φ índice embaixo, índice em cima, menos meio de m2 φ ao quadrado. Não tem jeito. Essa seria a lagrangiana de um campo escalar. E o campo também pode ser fermiônico, em vez de ser um campo bosônico, ele pode ser um campo fermiônico. Aí não tem jeito, campo fermiônico tem que ser a lagrangiana de Dirac, tem que ser aquela lagrangiana que nós vimos aqui. E essa daqui. Isso digamos, é o que a gente tem que saber. Porque, na realidade, isso daí, na prática, só vai te servir para te localizar, se você está com que partículas, digamos, você está trabalhando. Se você está trabalhando com radiação, é Maxwell. Trabalhando com matéria bosônica, é um campo de Klein-Gordon. Matéria fermiônica é a lagrangiana de Dirac. Mas isso aí, pessoal, é apenas um informativo. Por quê? Porque na prática você vai precisar de campos de interação. Porque esses campos livres nem existem na natureza. Explicitamente, rigorosamente falando, não existe férmions livres, não existe bósons livres, não existe campo eletromagnético, sempre estão interagindo com alguma coisa. Então, o mais importante não é nem a lagrangiana que descreva a dinâmica individual de cada campo. Quando eu falo de dinâmica individual, as equações de movimento de cada campo, como as equações de uma lagrangiana de Maxwell, descreve as equações de Maxwell. Uma lagrangiana de Dirac descreve a equação de Dirac. Uma lagrangiana de Klein-Gordon descreve a equação de Klein-Gordon. Isso é assim, na prática, você precisa de campos de interação. Aí é que entra a análise que você quer fazer. Esses campos livres, eles nem existem na natureza. Agora, para você descrever toda a dinâmica do teu fenômeno, você vai ter que introduzir os campos livres, certamente, tipo,
Eu quero descrever a eletrodinâmica quântica. O que é eletrodinâmica quântica? É a interação da radiação com a matéria. Quem descreve a radiação? Lagrangiana de Marx. Quem descreve a matéria? Pensar na matéria fermiônica, Lagrangiana de Dirac. Mas está faltando um ingrediente. Qual é o ingrediente? A interação entre a radiação e a matéria. E aí é que entra o que a gente chama de Lagrangiana de interação. Essa é a mais importante, no certo sentido, porque ela que vai te dar toda a evolução temporal do teu sistema, né? Como é que o teu sistema vai evoluir se ele tiver esse tipo de Lagrangiana de interação. E a pergunta que naturalmente você faz é: como é construir essa Lagrangiana de interação? Bom, uma resposta, não é única, essa Lagrangiana de interação, ela tem que estar dentro dela os campos básicos. Tipo, ainda na eletrodinâmica, porque é sempre um bom protótipo para a gente falar, porque é mais próximo da gente entender das equações de Maxwell e tal. Essa Lagrangiana de interação da eletrodinâmica, ela vai descrever o quê? Radiação, ela vai descrever a interação entre a radiação e a matéria. A radiação é o campo AMI, que é aquele campo eletromagnético. E a matéria, ela tem que ser composta, no caso fermiônica, ela tem que ser composta por aqueles dois ingredientes, o psi e o psi-barra, porque uma vai dar conteúdo de partícula e outro vai dar conteúdo de antipartícula. Então, você tem que construir, no mínimo, essa tua Lagrangiana da eletrodinâmica, ela vai ter que ter o produto desses três campos. Um AMI, que é o campo eletromagnético, o campo de radiação, e os dois campos de matéria, matéria fermiônica, um descrevendo a matéria, propriamente dito, psi, e o outro descrevendo a antimatéria. Então, a tua Lagrangiana vai ter que ter um AMI, um psi-barra e um psi. Só que ela tem que ser um escalar. Não se esqueça que a tua Lagrangiana tem que ser um escalar. Então, você tem um AMI lá. Já AMI já é uma coisa quadrivetorial. Para que seja um escalar, você vai ter que multiplicar por alguma outra coisa que também tenha índice de Lorentz, μ, de tal maneira que o produto no final forneça um escalar. Entende? E aí, naturalmente, o candidato seria um psi-barra, gama-mi, psi-ami. Essa seria a Lagrangiana de interação da eletrodinâmica quântica. E, quando você faz essa interação, ainda tem um outro ingrediente importante, é a constante de acoplamento. Esses campos, eles interagem entre si via um acoplamento, algum tipo de constante que, quando a gente fala constante de acoplamento, é aquela constante que correlaciona esses campos. No caso da eletrodinâmica, é exatamente a carga do elétron. É a carga do elétron que faz a interação, essencialmente, entre o campo de radiação, o campo de Maxwell, e o campo de matéria, o campo de Dirac. Então, isso é só um exemplo, mas não somente são esses ingredientes, tá, pessoal? Você pode pensar em simetria também, né? Eu quero construir uma Lagrangiana que descreva a interação entre a radiação, o campo de Maxwell, por exemplo, mas a matéria, mas não matéria fermiônica, a matéria bosônica agora. Né? Não quero trabalhar com ferros, eu quero trabalhar com bósons. E eu ainda quero que essa Lagrangiana ela tenha uma simetria de paridade, ou ela tenha uma simetria de reversão temporal, ou o contrário, que ela quebre explicitamente a simetria de paridade, ou ela quebre explicitamente a simetria temporal. Por quê? Porque os dados experimentais te dizem que é assim que tem que ser aquele tipo de interação. Como, por exemplo, o caso da interação eletrofraca, né? A interação eletrofraca, que descreve decaimento, por exemplo, surgimento das partículas beta, né? Decaimento do próton e tal, a interação lá ocorre por uma quebra, por uma violação da simetria de paridade. Né? Isso, portanto, o cara que é teórico de campo, ele tem que estar muito ligado com a parte experimental, pelo menos a parte fenomenológica da parte experimental, porque vai dar um guia para ele, né? Qual é a Lagrangiana de interação que eu tenho que colocar ali para fornecer os resultados corretos com os dados experimentais. Entende? Então, assim, é uma busca, né? Tem algumas coisas que são meio óbvias que a gente tem que pensar. A questão da Lagrangiana tem que ser um escalar de Lorentz, a Lagrangiana de interação ela tem que conter pelo menos os campos básicos, né, que produzem a Lagrangiana total, né? Tipo, se você quer descrever a radiação, então tem que ter o campo de Maxwell, a Lagrangiana de interação. Se você quer descrever a matéria, tem que ter
o campo de Dirac, ou o campo de Boson, lá de Klein-Gordon, na lagrangiana de interação. De que forma vai entrar essa lagrangiana de interação? Aí é que entra a criatividade do físico teórico, que tem que estar conectado com a parte fenomenológica, pelo menos, né, para que ele tenha, digamos assim, uma intuição de que tipo de lagrangiana ele vai colocar, a lagrangiana de interação. Os básicos, teoria livre, quero dizer, não tem jeito, ou é Dirac, ou é Klein-Gordon, se for matéria, ou é campo eletromagnético, se for radiação. Claro, eu não falei do campo eletromagnético, o equivalente ao campo eletromagnético das interações fortes, né, que seria, no caso, o campo de Young-Mills, né, que é muito parecido com a lagrangiana de Maxwell, só que em vez de ser só F mini tem uma operação de traço, e esse campo eletromagnético ainda tem índice de simetria interna, que é uma simetria mais complicada, é uma simetria SU3, é uma simetria um pouco mais complicada. Enquanto que o eletromagnetismo, a simetria é U1, né? Grupo de transformações unitárias e tal. Mas é mais ou menos essa a ideia, né, de você caçando a lagrangiana de interação, que é o mais importante, essencialmente, é o mais importante você descrever, que no fundo é uma caixa preta, pessoal. Tipo assim, experimentalmente, só para finalizar a aula de hoje, imagine que isso aqui é uma caixa preta, eu vi até a propósito. O que você tem acesso aos dados, o que você tem com relação aos dados experimentais? Você consegue saber os estados in, que vão entrar no teu sistema. Quando eu digo saber os estados in, é saber todos os números quânticos, saber velocidade, saber momento angular, sabendo o spin, energia. Você consegue preparar o teu sistema, o teu conjunto de partículas, digamos, que você vai fazer colisão, você sabe exatamente quais são os números quânticos aqui, do estado que a gente chama de estado in. E o que você tem acesso experimentalmente é o estado out, ou seja, é o que saiu desse processo. Novamente, você sabe tudo você pode medir tudo experimentalmente aqui, energia, momento, spin, só que você não sabe o que acontece aqui dentro, nessa caixa preta. Aí aqui entra a criatividade que eu falei do físico teórico, né? Você cria um modelo, uma lagrangiana de interação que consiga fornecer, ao fazer, por exemplo, esse processo daqui, o estado in, que consiga sair exatamente o estado out que foi medido experimentalmente. Às vezes, o estado out te diz, olha, houve uma quebra de simetria, de paridade, porque aqui esse sistema tinha uma simetria de paridade, o estado out quebrou essa simetria de paridade. Então, você vai construir uma lagrangiana de interação nessa caixa preta que leva em consideração essa quebra de simetria. E assim por diante. Isso é apenas um exemplo de como você tenta incluir, né, e obter esse tipo de lagrangiana de interação, que é a parte mais complicada do processo, né? Os campos básicos, as lagrangianas livres, não tem jeito, ou são férmios, que nem a lagrangiana de Dirac, ou são bósons, que nem a lagrangiana de Klein-Gordon, ou o campo de radiação, que nem o campo eletromagnético, ou o campo de Young-Mills, que é uma teoria de gauge não abeliana, para descrever essas interações fortes. Certo? Bom, pessoal, com isso a gente finalizou o curso, né? É claro que a gente sempre tem aquela ideia que a gente poderia ter feito mais coisas, eu sou muito crítico com relação a isso também, e acredito que até que poderíamos ter visto mais coisas, mas fico feliz que a gente conseguiu vencer todo o conteúdo programático, sem exceção, vimos tudo que era para ser visto no curso de métodos 2. Então, fico feliz por isso. Eu vou abrir agora para discussões, eu acho que espero que tenha algumas discussões e algumas perguntas para a gente poder tentar entender um pouco mais e que vocês tenham alguma dúvida, que vocês possam também participar, tá bom? Então, eu vou fechar aqui. E aqui. Ok, pessoal. Última aula do curso. Muito bom.